Olá, tudo bem vocês de Lins e região? Hoje nós estamos iniciando o nosso programa Lins em Pauta da série Mulheres que Fazem a Diferença. E a indicada a receber esta homenagem e estar aqui conosco nos estúdios da TV Câmara foi indicada pelo vereador Cabral, foi a doutora Priscila Servini Samarco, que já está há 16 anos atuando no município de Lins, há mais de 20 anos com formação em medicina e atuando em vários setores. E a doutora, que é muito humana, foi escolhida pelo vereador Cabral para contar a sua trajetória, contar a sua história e nos dizer por que é uma mulher que faz a diferença. Doutora, muito obrigada. Eu imagino que numa agenda médica os horários são muito apertados, mas a senhora dedicou um espaço para estar aqui com a gente. Então seja muito bem-vinda, é um prazer te receber, te conhecer e eu gostaria que a senhora começasse se apresentando. Bom, eu que agradeço a você, Patrícia, ao Cabral, pela gentileza, né, de me convidarem e muito obrigada. Meu nome é Priscila, né, eu estou em Lins desde 2010 e fiz faculdade em Jundiaí, né, me formei em 2002 e depois vim para Rio Preto, fiz a minha especialidade, né, clínica médica, geriatria. Aí fui para Penápolis, trabalhei uns anos em Penápolis e em 2010 eu vim para Lins, em 2011 eu me casei e cá estou, trabalhando. E a sua trajetória aqui no município de Lins, a senhora já passou em alguns locais e atualmente a senhora atende onde? Sim, eu atendi pelo Grupo São Lucas, atendia no CPP, né, na preventiva do São Lucas, atendi já no Morumbi, a Promid, no Melhor em Casa, atendia como no atendimento domiciliar também do Grupo São Lucas, na época, e agora eu estou no CAIC, né, desde a pandemia 2020, eu estou no CAIC e no Promid e na auditoria, pela prefeitura, e no meu consultório. Onde fica o seu consultório? O meu consultório fica na Nicolau Argos, ali do lado do Hospital AP Vida. Antigo São Lucas, que o pessoal fala ainda. E antes da gente começar a nossa entrevista, vocês enviam um release, uma pequena biografia. E eu achei muito interessante uma parte em que a senhora disse: sou muito boa de conversa e atendo os meus pacientes com atenção. Esse atendimento humanizado faz a diferença? Então, eu acho que faz, porque eu aprendi assim, é uma medicina que eu faço já, que eu tenho da faculdade também, essa formação, e da minha casa também, né? Meus pais sempre ensinaram a gente que a gente tem que tratar as pessoas, como eu até te falei, como a gente gosta de ser tratado, né? Como se fosse alguém da nossa família. Então eu tento sempre passar isso na minha vida. Toda manhã que eu acordo, que eu vou atender os meus pacientes, eu penso, cada paciente que entra no consultório, eu penso assim, podia ser minha mãe, podia ser meu pai, podia ser minha irmã, meu irmão, minha sobrinha. E aí, se fosse eles, né? O que será que eu gostaria que fizesse? Eu acho que a gente erra menos, sabe? A gente tem mais empatia quando você coloca a pessoa como se fosse da sua família. E essa sua escolha pela medicina surgiu desde quando? Acho que desde criança, viu? Desde criança. Desde criança. E nesse tempo, trabalhando no município de Lins, atendendo as famílias, homens, mulheres, tiveram histórias que te marcaram? Histórias que você para pensar e fala, fez a diferença na vida dessa pessoa? Ah, sim. Tem história, sim. Muitas histórias também, muito caso de medicina paliativa que a gente faz, né? Parte terminal. A gente vê como a gente consegue fazer a diferença numa terminalidade. Não é um assunto tão fácil de falar, como muita gente não se sente tão à vontade. Porém, é importante a gente falar. A gente tem que tratar com muito amor, com muita empatia, com muita verdade, com muita seriedade e olhar o paciente nos olhos e
você vê que faz a diferença para a esposa ou para o marido, para os filhos, e eles agradecem. E eu nunca esqueço, teve um caso até, dentre muitos, que eu cuidei de uma paciente que tinha esclerose múltipla, e ela foi devagar, né, parando, depois ela se comunicava tinha TO, né, e ela faleceu, e hoje o filho dela, onde ele me encontra, ele, doutor, então assim, ele, o esposo, a filha, então são pessoas que ficam próximas, né? Sim. Que até hoje ficam próximas. E graças a Deus eu tenho muitas pessoas próximas em relação a isso. Hoje, em uma das minhas reuniões ao longo do dia, eu escutei uma pessoa falando assim, que a humanização, a gente pensa que a humanização é somente para o paciente, mas quando na verdade o atendimento humanizado, acaba atingindo a toda a A família. toda a família. Quando você trata alguém, você trata a família. Né? Principalmente se a gente pensar em quadros psiquiátricos ou quadros uma geriatria, né? Um quadro de demência, você leva em consideração que toda a família passa por um processo de sofrimento junto, né? Então, o olhar que você olha para o paciente, você tem que olhar para o paciente e para a família ao redor, porque a família adoece junto, né? Adoece de uma forma emocional. Então, você tem que ter esse olhar para também conseguir tratar a família. Doutora, e nesses casos de medicina paliativa, em casos terminais, na experiência da senhora, quando essas pessoas já estão lá partindo, existe uma diferença daquelas pessoas que têm um perfil de mágoa, ou mais presas, ou com alguns problemas relacionais nessa hora de despedida, e outras que já têm uma espiritualidade, ou assim, tem essa diferença? Tem. Por isso que muitos médicos, eles são a favor de avisar o paciente da terminalidade. Por quê? Para ele ter a chance de se organizar, de pedir desculpas, de pedir perdão e de ser perdoado também, né? Isso na medicina paliativa a gente trabalha bastante. E tem a parte da aceitação, da espiritualidade, né? Isso conta muito, tá? De forma positiva, tá? Conta muito. E para tudo, viu? Desculpa te interromper. Não, pode falar. A gente nota que pessoas com pensamentos positivos, sabe? Aquela pessoa mais otimista, os desfechos acabam sendo um pouco melhores do que aquelas pessoas, sem querer, né? Óbvio, mas assim, que são mais pessimistas, tendem sempre para ver o lado ruim das coisas. Os desfechos não são tão legais. E falando agora sobre a vida, sobre o bem-estar e a qualidade de vida, a senhora que também já tem esse gosto pelo esporte, né? Pela parte atleta. A gente estava aqui falando sobre a suplementação, sobre as vitaminas, sobre os estudos. É importante que as pessoas procurem por uma orientação especializada pela suplementação. Como está essa parte da medicina, da modernidade? Mudou bastante? Mudou. Mudou. A medicina evoluiu e a medicina mudou. Hoje, a parte esportiva, você tem médicos especialistas em medicina do esporte, nutricionistas também, já falando da área de saúde, especialistas em área esportiva. E a parte de suplementação, para quem gosta mesmo de treinar, né? E uma parte de suplementação mais simples, sem ser para competições, né? E a gente hoje tem várias ferramentas, né? Que você pode utilizar não só para o esporte, mas para todas as patologias, né? Saúde mental, né? Então, hoje abriu-se um leque muito grande de possibilidades e de tratamento, né? Para pacientes. E hoje a medicina, o esporte é tudo, né? O exercício, a gente começa com a base, né? Então eu vim de uma faculdade que sempre incentivou muito a gente a fazer esportes. Eu fazia handball na faculdade. E eu sempre fiz, hoje faço musculação,
faço aeróbico, gosto de fazer e, eu oriento meus pacientes, que é a base de tudo isso, né? Doutora, hoje a gente popularizou, não sei se essa palavra se está correto, o uso de creatina, o uso de whey. Esse uso, ele pode ser feito realmente traz benefícios? Todos Não, podem usar? ele traz benefícios. O que a gente orienta? Procura sempre um profissional especializado, que estude, que saiba o que está fazendo, né? Para orientar a dose, né? A gente fala em meta proteica, nós mulheres, né? 40, 45 mais aí, que é meu caso, e de muitas mulheres. A gente não consegue bater muito meta de proteína, né? Então, a gente vai adequar isso. Então, hoje a gente a parte de nutrição evoluiu muito também em relação a isso. Então, a gente tem uma gama, né, de possibilidades. E nós estamos com essa série Mulheres que Fazem a Diferença no mês de março, que é o mês em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher. E qual é o recado que você deixa para outras mulheres, que é assim também que estão nos assistindo, nossos telespectadores, homens e mulheres, qual é a diferença? Qual é esse papel da mulher dentro da sociedade? Como uma mulher pode fazer a diferença onde ela está? A gente pode fazer a diferença, gente, no dia a dia, sabe? Com a decisão que a gente toma, como é que a gente vai acordar. Eu acho que a gente tem que começar agradecendo a Deus porque a gente acordou, porque a gente tem a possibilidade de viver um dia inteiro e estimular a pessoa e os familiares a ter uma vida saudável, a praticar exercício físico, a procurar ajuda sempre que necessário, ajudar um amigo, sabe, com uma palavra de bondade ou uma palavra, está precisando de alguma coisa. Mas eu falo de coração, quem quer fazer isso, né? Isso faz diferença na vida das pessoas. Porque às vezes a gente nem acha que a pessoa está precisando e você vira e fala assim, olha, você está precisando de alguma coisa, você quer que eu te ajude? E a pessoa, de repente, ela começa a chorar e ela te abraça. Sim. E aí, você fez a diferença. E a gente tem como? Nós mulheres, a gente tem, né? A gente rege a nossa casa, o nosso lar, né? Então, e o nosso ambiente também. Doutora, muito obrigada por sua presença. Quero já deixar o convite aberto para que a senhora volte aqui com Obrigada. temas específicos para a gente poder discorrer, né, nesse bate-papo, trazer informação para a população. Em nome do vereador Cabral, eu gostaria de te agradecer pela presença e dizer em nome dele o quanto a senhora é querida por ele e ele tem gratidão por tudo. E dizer que nós estamos aqui e sentimos muito felizes de ter pessoas como a senhora no nosso município, trabalhando pela comunidade. Eu sei que as pessoas que estão nos assistindo vão reconhecer a senhora. Então, muito obrigado. Você realmente é uma mulher que faz a diferença. Muito obrigada, eu agradeço vocês. E esse foi o nosso programa Lins em Pauta com a doutora Priscila. Eu agradeço a todos vocês. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigada a todos que estão nos acompanhando e eu convido vocês para estarem conosco nas nossas redes sociais. Nós estamos nos canais do Facebook, do YouTube e do Instagram e também no canal 36.3 da TV Câmara Lins, canal aberto. Muito obrigada a todos e até a próxima!